capítulo por capítulo, verso por verso, sem superficialidade, sem atalhos. Bem-vindos à Jornada 66, porque quando a palavra é exposta com fidelidade, ela transforma. E se você está junto com a gente nessa jornada, já curta aí esse vídeo e abra sua Bíblia com a gente em Mateus capítulo 2. Se Jesus é o rei prometido, por que ele nasce fugindo? Mateus 2 não é uma cena tranquila de presépio. É tensão, é perseguição, é ameaça. Cristo nasceu, a promessa foi cumprida, mas o mundo não reage com celebração, reage com medo. Magos do Oriente chegam em Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Percebe o impacto disso? Eles não perguntam se nasceu, perguntam onde ele está. Homens de fora reconhecem um rei, mas o próprio rei de Israel se perturba. Herodes ouve falar de Jesus e o texto diz que ele ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Aqui está uma verdade espiritual e profunda. Quando Cristo é revelado, o coração é exposto. Alguns se prostram, outros se ameaçam. Herodes, ele representa o coração que quer manter o controle. Ele não está buscando adorar, ele está tentando proteger o próprio trono. Ele consulta os principais sacerdotes e escribas. Eles sabem a profecia, sabem que o Messias nasceria em Belém, mas ninguém vai até lá. Conhecimento bíblico não é igual à fé salvadora. João Calvino, ele dizia que pode haver luz na mente sem que haja vida no coração. É possível saber a Escritura e ainda resistir ao Senhor delas. Agora, observe os magos. Eles viajam longas distâncias. Eles seguem a luz que receberam. Eles entram na casa e eles se prostram. E oferecem presentes: ouro, incenso e mirra. Não é apenas uma generosidade. Longe disso. Eles vão até ali, oferecem presentes, e não é qualquer presente, ouro, incenso e mirra, e eles vão reconhecer quem Jesus é, e eles o adoram. Olha que fantástico isso! Não é apenas generosidade, é reconhecimento. Eles adoram a Jesus. Jacques Spurgeon dizia que a estrela conduziu os magos até Cristo, mas foi a graça que os fez se ajoelhar diante dele. E aqui Mateus já está mostrando algo grandioso para nós. O Messias de Israel é o Salvador das nações. Desde o começo, o Evangelho ele ultrapassa fronteiras. Mas enquanto uns adoram, outros conspiram. Herodes, ele finge querer adorar, mas planeja matar. Esse é o padrão do coração não regenerado. Religiosidade na boca, rebelião no interior. Deus, porém, ele intervém. Os magos são avisados em sonho. José também é avisado. E a família foge para o Egito. O Salvador do mundo começa a vida como refugiado. Isso não é fraqueza, é cumprimento. E Mateus cita o profeta: do Egito chamei o meu filho. Jesus, ele revive a história de Israel. Israel desce ao Egito, Israel foi chamado de lá, mas Israel falhou no deserto. Jesus, ele desce ao Egito e será o filho fiel. Martim Lutero, ele dizia que Cristo é o verdadeiro Israel, o único que obedece perfeitamente onde o povo falhou. Agora vem a parte mais dura do capítulo. Herodes manda matar os meninos de Belém. É um texto pesado, é dor real. Mateus cita Jeremias: ouviu-se um clamor entre Ramá. O que isso nos ensina? Que mesmo em meio à tragédia, Deus não perdeu o controle da história. Isso não significa que Deus se alegra na dor. Significa que a dor não frustra seus decretos. Calvino enfatizava que a providência de Deus governa até mesmo os atos perversos dos homens, sem que ele seja o autor do mal.
Herodes, ele age por maldade, mas o plano da redenção continua avançando. Herodes morre, mas Cristo vive. O poder político parece absoluto, mas é temporário. O reino de Deus é silencioso no começo, mas é eterno. Depois da morte de Herodes, a família retorna, mas não para Belém, vão para Nazaré. Uma cidade simples, desprezada. Isso também cumpre as Escrituras. O rei cresce no anonimato, sem palácio, sem exército, sem reconhecimento público. Porque o reino de Deus não começa com um espetáculo, ele começa com humildade. Mateus capítulo 2 nos ensina 4 verdades profundas. Primeiro, Cristo é rei, mesmo quando o mundo resiste. Segunda, conhecimento religioso não garante adoração verdadeira. Terceiro, a providência de Deus governa até em meio à oposição. E quarto, o reino de Deus avança silenciosamente, mas de forma invencível. Talvez você esteja vivendo um tempo de oposição. Talvez obedecer a Deus tenha gerado conflito. Mas lembre-se, o mesmo Deus que protegeu o menino Jesus está conduzindo a sua história hoje. Nada foge da sua soberania. Nada interrompe o seu plano. E uma pergunta fica para nós. Você reage como os magos ou como Herodes? Você se prostra ou tenta manter o controle? No próximo capítulo, veremos o início público do ministério de Jesus. Uma voz no deserto vai ecoar uma mensagem simples e poderosa: arrependei-vos. E entenderemos que antes do rei governar corações, ele confronta corações. Se você está comigo aqui, comente Jornada 66. E nos vemos em Mateus capítulo 3.